porque o sistema canadense é muito diferente quando a gente compara com destinos mais populares aqui no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Educação internacional, qual o seu propósito que você vai aprender, o que você vai estudar, qual o network que você vai desenvolver. E o Canadá, por ser uma aula de país multinacional, vamos combinar que para quem tá aí open mind, para ficar 2 anos, 4 anos investindo nessa educação de nível superior, é uma excelente opção, é indiscutível. Eu diria a melhor. Opinião, eu também. Eu diria que é uma das melhores do mundo, sem dúvida alguma. Primeiro que o sistema de ensino canadense ele é reconhecido internacionalmente como um dos melhores. Eles têm realmente um comprometimento, uma seriedade em relação a como eles entregam, né, o conteúdo, né, tanto nos colleges quanto nas universidades. Um sistema de educação muito dinâmico que conversa justamente com o mercado de trabalho. No Canadá, você encontra a maior variedade de opções de ensino superior para focar na sua carreira. Estamos falando de programas com menor duração, menor investimento ou mais complexos, mais elaborados, que vão alavancar o seu sucesso profissional. Para isso temos a Super Tati aqui para dar uma aula do assunto. Vamos? Espero ajudar o pessoal a clarear os caminhos do ensino superior no Canadá. Essa é sempre a ideia, né? Vamos começar falando de como funciona o sistema canadense de ensino superior depois que você sai, por exemplo, do ensino médio? Isso é super importante porque o sistema canadense é muito diferente quando a gente compara com destinos mais populares aqui no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Então, o aluno, quando ele sai do ensino médio, ele tem essencialmente 3 caminhos. O primeiro caminho é a escola vocacional, o famoso Career College, que é um ensino mais generalista. Muita gente fala, é como se fosse um técnico profissionalizante. Comparativamente com o sistema aqui do Brasil, é o espelho. Porém, não é a tradução literal. Exato, porque o conteúdo é diferente. Ele é bastante complexo, não é um programa mais raso, mas ele tem uma formação mais generalista. Então, no vocacional você vai encontrar programas em algumas áreas de negócios, algumas áreas mais amplas. Quando você vai para o ensino superior, college, universidade, aí é um ponto muito importante. Aí estamos falando do private college nesse caso. No primeiro a gente tem o private, depois do private, o próximo, o public college. Um ponto muito importante é que o sistema de ensino no Canadá, ele é público. Então, todas as instituições, sejam college ou universidade, são gerenciadas e financiadas pelo governo. Então, quando a gente fala de college... Mas peraí, só um pause aqui. Quando a gente fala private college, a gente considera ou não uma instituição de ensino superior? Ensino superior. Maravilha. Mas ele é uma formação generalista. Mas quando a gente escala isso um ponto acima, a gente tem um nome parecido. Perfeito. Que a tradução seria uma faculdade... É uma faculdade. Pública. Exato. Com financiamento do governo canadense. Exatamente. Isso não significa que é de graça para o canadense e nem para nós alunos internacionais. O governo financia, né, faz um funding parcialmente do valor do curso para os alunos canadenses. Um pouco mais complexos, aumenta o nível de complexidade e de investimento também. Exato. Comparativamente com o Brasil, college privado é um técnico profissionalizante, lembrando que a formação ela é muito mais complexa, ela puxa muito mais, e quando a gente fala de college... E já prepara o aluno para o mercado de trabalho. Exatamente. Ele se compromete em preparar o estudante para poder se inserir no mercado de trabalho. Enquanto quando a gente pensa em college e universidade, é o comparativo com graduação e pós-graduação aqui no Brasil. Tá. Qual que é o pulo do gato? No sistema de ensino superior no Canadá, quando a gente fala college e universidade, público, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, ambas as instituições, elas são vistas da mesma forma, em relação à estrutura dos campus, em relação aos programas, ao investimento financeiro do governo, é exatamente a mesma coisa. Tá. Qual que é a diferença? O foco dos programas oferecidos em cada instituição. College é Apply Learning, Job Oriented, isto é, o aluno que vai fazer um curso de graduação num college, por exemplo, ele vai aprender todos os conhecimentos e tecnologias para poder exercer aquela X profissão. Enquanto universidade, ele tem o foco acadêmico. Então, ele vai te dar uma formação acadêmica, senso crítico, às vezes pesquisa, mas não obrigatoriamente ele se compromete em te formar para o mercado de trabalho. Fantástico. Acho que o que é válido fazer alguns comparativos para simplificar essa escolha dos alunos é também a duração, Sim. o investimento e o intake. O quão complexo é
Intake é basicamente os requisitos, o Processo de aplicação. processo de aplicação para você entrar em uma dessas instituições. Exato. Depois vem a duração e vem a questão do investimento, porque estamos falando aqui do mundo real. Não tem esse papo de... É importante falar de dinheiros. furado de bolsa, que muitas das vezes as instituições concedem descontos porque querem atrair o aluno brasileiro e não aquela ilusão de que, olha, você vai conseguir 100% Vai de estudar graça. de graça. Bom, Exato. nós estamos falando de uma realidade canadense onde há esses 3 caminhos. Exato. Vamos lá. Então vamos lá. Então, se eu quero fazer um programa de graduação, eu tenho 2 caminhos. Ou eu faço 2 anos de um diploma num college. Lembrando que o diploma num college, comparativamente, posso usar um paralelo aqui no Brasil, é como Claro. se fosse uma FGV, uma SPM. Tá Isto bom. é, são instituições em que toda a parte curricular e o corpo docente, ele te prepara para o mercado. Então, tudo que você vai aprender e os professores nos quais você vai ter relacionamento são profissionais do mercado que dão aula dentro da instituição. Duração de 2 anos. 2 anos. Claro que tem os advanced E são diplomas que são chamados- mais longos, mas em é um linha geral, degree, 2 é um anos. degree. É um degree, exatamente. É um degree, é um diploma. Então, ele é considerado... Mas não é um curso de bachelor degree? Não é um bachelor degree. Então, ou eu faço 2 anos de um diploma num college, ou eu faço 4 anos de um bachelor degree na universidade. Fechado. A universidade é aquilo que a gente vê bem em filme norte-americano. São aqueles grandes auditórios com professor pesquisador Uma que dá curiosidade, aula dentro a do maioria campus. dos canadenses fica no public, nem vai para a universidade. Exatamente, a grande maioria, porque a gente sabe hoje, a nossa formação ela é muito voltada para o mercado de trabalho, todo mundo quer trabalhar. Como o college ele oferece essa formação e justamente essa ponte para o mercado, muitos dos alunos canadenses nem fazem a transição para a universidade. E eu digo mais, eu acho que existe uma possibilidade no Canadá, que não existe em outros países, que é a possibilidade de você fazer a transferência. Então, por exemplo, você pode entrar no college, faz os 2 anos, lembrando que você comentou do processo de aplicação. Os colleges têm um processo de aplicação distintos das universidades. É mais fácil ser aceito no college. Isso não significa que o programa é mais fácil. É só uma filosofia de que todo mundo merece uma chance. Então é first come, first serve. Eu abri 50 vagas para aquele programa. Eu fui a primeira a aplicar. Eu tenho os pré-requisitos, fui aceita no programa. Isso é fantástico. Então é por ordem de chegada. Então as chances de você ser aceito são maiores. Enquanto a universidade vai receber todos os applications e vai selecionar as pessoas mais qualificadas. E existem cotas para aluno internacional. Existem cotas para aluno doméstico e aluno internacional. Eu posso fazer 2 anos num college, numa experiência em que eu tô numa turma de 50, 60 alunos, eu tenho mais contato com o professor, com os meus colegas. Os colleges públicos, querendo ou não, eles pegam mais na mão do estudante internacional para adaptação mesmo no Legal. sistema de ensino ali, para poder, né, se desenvolver, performar melhor. Eu terminei, como é tudo público, os colleges públicos têm convênio com as universidades. Universidades aquelas que são as universidades ranqueadas, são as Ivy Leagues do Canadá. Universidade de Toronto, UBC, Simon Fraser e tantas outras. Com os 2 anos eu consigo transferir os créditos para essas universidades O valor de ranqueadas. investimento num public é menor do que numa universidade. Muito menor. Então, num college público, a média, mais ou menos, é $18 mil o ano. Canadense, lembrando que é muito mais barato que o dólar americano. Versus uma universidade que começa ali a partir de uns 40, 50 mil dólares ano. Canadense. Se for americano, então, mais ainda. É muito, muito mais caro. Então, nos 2 primeiros anos, você vai fazer um programa que vai te preparar para o mercado, que vai te colocar no mercado, onde a tua adaptação ela é muito melhor, principalmente para um aluno que sai do ensino médio. A gente sabe, né? Às vezes você tem que ter um perfil um pouquinho mais independente. O college, ele abraça mais o estudante. Terminou os 2 primeiros anos, você consegue transferir os seus créditos e com mais 2 anos, você recebe um double degree. Você recebe o diploma do college e o bachelor degree da universidade. As chances que você tem para conseguir entrar numa universidade ranqueada... Igual o double major. Double major, exato. Só que você faz isso em 4 anos, você não precisa fazer em mais tempo. Sim. Né? Você faz É difícil fazer double major nos Estados Unidos em 4 Exato. anos. E você faz dessa forma de sanduíche. Você gasta menos dinheiro, porque os 2 primeiros anos você pagou o tuition de um college. É muito mais fácil você conseguir, através da transferência, ser aceito numa Ivy League, entre aspas, do Canadá. A gente sabe que o sonho brasileiro, americano, né, está em Harvard, na MIT, em Stanford, mas quantos alunos de fato conseguem entrar numa ranqueada? É muito mais fácil você conseguir entrar numa ranqueada através do processo de transferência. Legal. Bom, é muito interessante a gente entender que o brasileiro,
ele tem essa coisa de falaram que estudar em Harvard, falar que estudar nos Estados Unidos é o que vai ser mais significativo. E a gente tem cada vez mais disruptando, tá disruptando isso de falar, olha só, educação internacional, qual o seu propósito que você vai aprender, o que você vai estudar, qual o network que você vai desenvolver. E o Canadá, por ser uma aula de país multinacional, vamos combinar que para quem está aí open mind, para ficar 2 anos, 4 anos investindo nessa educação de nível superior, é uma excelente opção, é indiscutível. Eu diria a melhor. Opinião, eu também. Eu diria que é uma das melhores do mundo, sem dúvida alguma. Com a qualidade de vida que é oferecida pelo Canadá. É isso, eu acho que... a preocupação que o governo canadense tem com a formação dos alunos e com a sucessão que esse aluno vai ter depois de uma faculdade, de uma universidade. Vamos lembrar que por mais que a gente fale aqui de que há possibilidades para as pessoas até morarem depois no Canadá, isso existe, mas o propósito da viagem de um intercâmbio como esse é investir na educação. Educação, o objetivo principal é a formação acadêmica. Agora, nessa formação acadêmica, o governo vai olhando e fala, para essa pessoa aqui, eu quero que ela fique no meu país. Eu entendo que faz sentido. Então ela vai estar... todos os créditos que vão ser adquiridos, seja no processo educacional ou no período de trabalho, no PGWP, que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, vão permitir que esse aluno fale assim, beleza, faz sentido para mim mudar para o Canadá, ele vai, mas ele não é obrigado a isso. Ele pode ir dali para qualquer outro lugar do mundo, seja para os Estados Unidos, que exista uma posição de trabalho, seja para a Europa, para Dubai, para a Austrália, para onde for. Então o Canadá, ele tem esse respeito em nível mundial do ponto de vista de educação internacional. Concorda? Concordo 110%. A gente não pode mirar no PGWP, que é a permissão de trabalho depois. O foco é justamente na tua formação, né, acadêmica. E eu acho que tem vários aspectos. Primeiro que o sistema de ensino canadense, ele é reconhecido internacionalmente como um dos melhores. Eles têm realmente um comprometimento, uma seriedade em relação a como eles entregam, né, o conteúdo, né, tanto nos colleges quanto nas universidades. Os colleges que tem, vocês sabem que os colleges, os programas que são disponibilizados lá não são disponibilizados à toa. Existe uma conversa isso entre, é maravilhoso. Isso é a coisa que mais me encanta. A parte de educação, isto é, o governo versus o mercado. Por isso que é muito interessante, você olha hoje o portfólio, todo ano você consegue ver vários programas novos. A gente sabe hoje com a tecnologia, as profissões elas são muito dinâmicas. Profissões que não existiam, que a gente nem ouvia falar há 5 anos atrás, hoje já existem. Tem programas de e-sports management, profissionais para trabalhar em gestão de eventos de esportes, o pessoal lá que joga Fortnite e ganha milhões. Então é um sistema de educação muito dinâmico que conversa justamente com o mercado de trabalho. Eu acho um outro aspecto que é muito triste que aqui no Brasil a gente não conheça tanto da cultura canadense. O Canadá é um país jovem, ele é feito por imigrantes. Se você olhar a história do Canadá, ele foi colonizado pela Grã-Bretanha e França, e o timeline ali, a história do Canadá é pautada na imigração. Então, eu acho que também isso é um aspecto importante. O quanto o aluno consegue se integrar na comunidade local, quando a gente até compara, a gente fica naquele sonho americano, mas a gente sabe que a realidade é diferente. No Canadá, não. No Canadá, o aluno ele se sente mais parte da comunidade, né? Até porque os próprios alunos domésticos canadenses, você pode ter certeza, gente, ou é filho ou é neto de alguém que veio de algum outro país. Eu sempre dou o exemplo do Shawn Mendes, que é um cantor canadense. Muita gente não sabe que ele é canadense. Ele é, enfim, super conhecido, ele é canadense. E o Mendes vem de Portugal. O pai dele é português e migrou para o Canadá. Então, eu acho que isso também é um aspecto importante. A parte de segurança. O Canadá hoje ainda é um dos países, se não me engano, ele está no top 3 dos países mais seguros para se viver. A gente sabe que a pandemia, infelizmente, gerou vários dobramentos, né, vários sintomas de problemas mentais e de segurança mesmo. Em países desenvolvidos, comparativamente o Canadá é um dos melhores países em relação à segurança, que eu sei que é uma questão que pega para os pais e os próprios estudantes. Sabe que mesmo você dizendo que o brasileiro tem muito essa do sonho americano, até porque assiste muito filme mostrando isso. Todos os filmes de streamings na Netflix e todas as plataformas é filmado no Canadá. As coisas mudaram. Na verdade, o Canadá, sem dúvidas, é o país que mais cresce hoje em termos de escolha por estudantes brasileiros já há algum tempo. Sim. Há mais de 10 anos eu venho dizendo sobre isso. Sim. Outro ponto é que a inflação americana apavorou muito os estudantes internacionais, até para quem vai estudar inglês, Sim. ganhando mercados
ou as pessoas passaram a optar pela Inglaterra, Londres, Manchester, Liverpool. Libra, né? Porque Libra, e aí fala assim, mas está melhor morar na Inglaterra do que morar nos Estados Unidos. Então, quando você vai para essa parte universitária, existe esse mito de que a educação americana é a melhor, mas não é bem assim. Exato. Quando a gente entra a fundo nos benefícios da educação canadense, é indiscutível a preocupação que se tem com a formação do aluno para que ele seja um aluno global, para que depois de uma experiência como essa, ele tenha condições de trabalhar em qualquer organização do mundo. E eu acho que tem essa natureza, né, do Canadá, pela por ser multicultural, o aluno ele tem acesso também a um mercado que é extremamente global. Muita gente também fala do mercado de trabalho americano, né, estadunidense. Hoje as grandes empresas, Silicon Valley abriu, praticamente todas as empresas do Silicon Valley abriu um escritório em Vancouver, por exemplo. Então o aluno ele tem esse acesso enquanto ele estuda, e o Canadá também tem essa preocupação. A parte de trabalho ele não vem somente para você poder se manter. Claro que é muito legal, porém, tem esse aspecto de te ajudar também a se desenvolver. Eu quero pontuar 3 coisas aqui, antes da gente finalizar, que são basicamente essa questão de trabalho desses estudantes, estudante genuíno, e mostrar um pouco do comparativo das 3 opções, tá? Bom, sobre o aspecto de trabalho, o aluno que está fazendo qualquer curso, seja no private college, public college, university, esse cara ele pode trabalhar desde o primeiro dia que ele chega lá. Alguns casos, dependendo do que ele estuda, ele não vai conseguir nem estudar, nem trabalhar, desculpa, porque a carga é muito puxada. Sim. Mas ele tem essa permissão. Tem essa permissão. E nem estou entrando no mérito do PGWP, depois a gente fala disso. Ah. Não é isso? E tem até o depois. Vamos lá, fala aí do PGWP. Exato. Em que casos ele está apto a aplicar para um PGWP? Isso é uma coisa importante porque muito se falou durante, né, assim, os últimos tempos em relação ao PGWP. PGWP nada mais é do que o Post-Graduate Work Permit. Ele é um benefício de trabalho para quem faz um curso superior no Canadá, seja ele num college ou universidade pública. Ele tem a duração de 1 a 3 anos. E ele é sempre um espelho do período que ele estudou. Então, se ele faz 1 ano de uma pós-graduação, ele recebe 1 ano. Se ele faz 2 anos de um diploma, ele recebe de 2 a 3 anos. Então, a partir de 2 anos, geralmente, ele recebe de 2 a 3 anos de visto de trabalho. E é a possibilidade dos estudantes poderem ter essa experiência de trabalho pós-período de estudos. Isso não foi retirado. Os colleges públicos e universidades continuam oferecendo esse benefício. Legal. Bom, isso é importante a gente reforçar, que é válido como uma ajuda de custo para os alunos que pretendem investir na sua educação estudando no Canadá. Então, qual é o propósito de todos os governos hoje que atraem alunos internacionais? Em alguns casos, como na Austrália, na Irlanda, no Canadá, o aluno está fazendo uma universidade, eles podem trabalhar part-time durante esse período de estudos, e depois do período de estudos, com um PGWP, vai trabalhar full-time. Perfeito. Isso é uma fonte de renda? Agora eu vou enriquecer porque eu tenho um emprego no Canadá. Oh, meu Deus. Não é o caso. Não. O objetivo do governo é falar, olha, você está disposto a vir para cá, você vai morar aqui, então seu custo de moradia mudou de endereço, seu custo de alimentação mudou de endereço, transporte. Exato. E você está investindo na sua educação em outro país, não no seu país de origem. Então, enquanto lá está consumindo, então, de alguma forma da mesma forma, ele fala assim, give and take. Olha, às vezes o que você, como em qualquer lugar do mundo enquanto estudante, você tem menos recurso financeiro, então vamos lá, você pode trabalhar aqui part-time e com isso ajudar nas suas despesas. Então não é uma fonte de renda, não é a solução de todos os problemas. Se você está contando com isso, não vá fazer esse tipo de Exato, você consegue se Esse é manter o ponto. enquanto aluno, estudante, não como... Dependendo, inclusive, do tipo de aluno que a gente está falando. Exato. Porque se alguém que está acostumado com um nível de conforto mais elevado... Tomando drinks toda noite, talvez vai ter que trazer uma reserva do Brasil. Pelo menos no período de estudos. Até porque é uma exigência de todos os governos, seja de qual país for, que ele comprove que ele tem condições de se manter independente se vai ter um trabalho part-time ou não. Exato. Beleza? Então, estudante genuíno é uma exigência de todo o país. E qual é o propósito de você investir na sua educação? Entender que a educação global faz muito sentido na tua vida, que depois que você fizer um curso, seja uma graduação, uma pós, mestrado, doutorado em outro país, você vai dar um salto na sua carreira profissional. Aí sim, vale a pena você juntar todas as economias, organizar o seu tempo para passar um período longo no exterior. Seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, seja o tempo que for. E é significativo
na prática o quanto as pessoas alavancam suas carreiras depois de terem passado um sem tempo dúvida. fora. A gente sabe hoje que o mercado de trabalho valoriza muito a formação internacional e tudo que a formação traz junto. Não é simplesmente só a questão acadêmica, mas todo o repertório que o aluno internacional traz, né? Assim, de se desenvolver pessoalmente, as soft skills que o mercado de trabalho fala tanto. A gente sabe que um aluno internacional, quando ele vai fazer um programa fora, ele vai desenvolver autonomia, jogo de cintura, ele vai abrir a cabeça para outras culturas. Isso ajuda muito quando você vai trabalhar numa multinacional. Então, E até a cultura de educação do Canadá, ela valoriza muito soft skills. muito. Não é algo do tipo, olha, você vai para cá e você vai estudar só isso ou aquilo. Não, soft skills, que nada mais é do que a sua criatividade, a sua opinião, você externalizar, você ter a capacidade de mostrar aquilo que você compreende como melhor para o mundo, para os negócios, vão permitir que você evolua. Então, é muito valorizado na educação canadense. Isso muito. que eu vi de perto, e eu posso dizer que é algo que acho que a gente está um pouquinho atrasado ainda no Brasil. Sim, até a forma como eles lecionam, né? Então, aqui no Brasil a gente é muito, entre aspas, mimado, tudo mastigado. O Canadá não, é self-study. Independente se você vai para o college ou universidade, você vai assistir uma aula, você já tem que ter lido tantas páginas de um capítulo para poder assistir e acompanhar. Ele não vai pegar na tua mão e vai te ensinar o conteúdo do zero. Ele vai te dar um overview daquele tema e vai pegar os aspectos mais complexos. Mas o professor, ele parte do princípio que você já estudou sobre aquele tema. Porque no Brasil existe muito aquela cultura de que você tem que estudar para passar na prova. Totalmente, é pautado em vestibular. E não é pautado em conhecimento, né? Você lembra do que você aprendeu durante a faculdade? Eu não lembro muita coisa. Eu lembro muito bem das coisas inúteis que eu era obrigado a estudar. Exato. E falar, para que eu estou estudando isso? E aí a formação acadêmica canadense, principalmente, eu sou de mercado, eu gosto dessa coisa, eu não faria uma universidade, não é meu perfil trabalhar com pesquisa ou algo parecido, Sim. mas sem dúvidas eu gosto dessa parte da formação acadêmica. Sim. Melhor ainda que elas são em 2 anos, porque você fala, opa, beleza, deixa eu ganhar um nível de conhecimento rápido aqui, para eu ganhar dinheiro trabalhando. Então, eu sou muito a favor dessa filosofia canadense para que se foque no conhecimento que vai ser utilizado no mercado de trabalho e não ficar estudando várias coisas que não vão ser inúteis se eu não sou um pesquisador. Né? E a gente tem que entender que assim, hoje com esse mundo tecnológico que atravessa absolutamente todas as áreas. Então, se você faz um ensino focado para o mercado, como a gente faz aqui no Brasil, de 4 anos, no 4º ano, o que você aprendeu no 1º ano já é irrelevante. Então, é uma filosofia que hoje tá mais atual e impossível. Né? Exato. Quem precisa hoje, numa boa, para ter vou ter um cargo de alto escalão, um cargo reconhecido de um diploma do MEC. Não precisa. Não precisa. Infelizmente, porque é triste não tem você mais ver valor isso que pro a mercado, educação ela foi por um viés. Não sou contra fazer uma universidade no Brasil, mas ela foi por um viés em que a contribuição ela é questionável em muitos casos, infelizmente. Sem dúvida. E quando a gente fala de educação internacional, o Canadá ele se desponta e já há muitos anos. Só de se pensar em que a formação é focada na necessidade do mercado e quem dão as aulas são pessoas do mercado, já muda tudo. Você sabe que também tem muita empresa privada que investe nos colleges justamente para absorver aquele profissional quando tem uma tecnologia, alguma técnica, uma técnica de alguma coisa mais específica. Então, isso acontece Tati, também. Para finalizar, a gente bateu muito na tecla aqui do Public College, da universidade, até porque a gente já gravou outros conteúdos falando do Private College, que tem um investimento menor, Exato. uma duração menor, um intake mais fácil. Mas vamos fazer só um overview rápido aqui dessas 3 possibilidades. Não quanto exatamente, mas dizendo em escala qual é o mais em conta, duração e facilidade de entrada. Dos 3. Dos 3. College privado. Então, duração média de 6 meses a 2 anos. Tá. Investimento muito inferior comparativamente. Então, diria aí uma média de 9, 10 mil dólares pelo programa. Às vezes, programas de 2 anos. Tá. Nível de inglês também um pouco mais baixo, justamente por ser uma formação mais generalista. Quando a gente fala college público, que é um curso de graduação ou pós-graduação voltado para o mercado. Duração média de 2 anos para a graduação e 8 a 12 meses para pós-graduação. Investimento médio, 18 mil dólares o ano. Universidade pública, duração média para curso de graduação, 4 a 5 anos.
Pós-graduação, que são os mestrados e os MBAs, de 1 a 2 anos. Investimento médio de 35 a 45 mil dólares o ano. Perfeito. Quer aula mais completa que essa? Tá bom. Bom, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Acho que ficou muito claro todas as possibilidades para investir exato, na sua educação internacional no Canadá e os benefícios que a gente tem com essas possibilidades. É isso. Na sua carreira profissional. Exatamente. Esse é o ponto. Seja um estudante genuíno. Anota aí. Venha pro Canadá. Valeu.